Eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs mais uma porção da palavra de Deus. Sei que você já recebeu com os louvores que foram ministrados. Sei que você já recebeu através da palavra que o Jefferson nos trouxe. Porém, Deus tem mais. Deus sempre tem mais para os corações desejosos. Então, se o seu coração aí tem o desejo de ouvir mais de Deus, com certeza Deus tem muito mais para poder fazer na sua vida. Amém? Por favor, pegue a sua Bíblia, abra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, carta aos Filipenses. Eu quero ler com vocês nessa noite o capítulo de número 1, versículo de número 6. Apenas o versículo de número 6 do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra de Deus. Agora é o momento de você acalmar a sua alma, é o momento de você se acomodar aí na sua casa, não sei onde você está assistindo o culto, mas a grande maioria é em suas casas, então é o momento de você se acalmar, é o momento de você pegar a sua Bíblia, é o momento de você pegar as suas anotações, não é o momento de fazer nada em paralelo, é o momento de você chamar os seus filhos e colocá-los também para poder ouvir a palavra de Deus. E já pode avisar as crianças que nós já estamos aí preparando mais um culto direcionado às crianças, então logo nós vamos aí já informar a data deste culto. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pois bem, vamos ler novamente apenas um versículo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, pela sua presença, nós podemos contemplar, sentir, a sua presença, ela é perceptível, ó Pai. Nós conseguimos ouvir a sua voz, porque o Senhor sempre fala com aqueles que estão com os ouvidos do seu coração sensíveis. Nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra que nós lemos. Mas nós também te pedimos algo especial nessa noite. Que o Senhor complete a boa obra, que o Senhor continue falando conosco e que essa palavra seja sempre viva e eficaz em nós e que ela possa agir em nós, mas também através de nós. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema dessa ministração é maturidade. É um tema recorrente, eu já ministrei algumas vezes a respeito de maturidade, porque eu julgo ser algo muito importante, eu julgo ser algo muito necessário para a igreja. Deus quer que a cada dia nós sejamos crentes cristãos, homens e mulheres de Deus, mais maduros. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, e nós precisamos não somente compreender a respeito de maturidade, mas nós precisamos compreender e ter o desejo de alcançarmos esta maturidade. Temos que ter o desejo de sermos pessoas adultas em todas as áreas que envolvem a nossa vida. E eu comentei pela manhã de algo que o pastor Vilela contou em um dos cultos, a respeito de um pastor que pregava todo culto a mesma palavra. E a palavra ela tinha o foco em relação a roubo de galinha. Então, todo culto ele falava a respeito disso, de não roubar galinhas e tudo mais. E ali a igreja, a congregação começou a se irritar com aquilo e foi questionar o pastor.
dizendo assim, pastor, mas por que todo culto você fala de questão de roubo de galinha, sempre a mesma coisa, nós já estamos enjoados disso. Né? E o pastor disse assim, eu vou continuar falando de roubo de galinha, até pararem de roubar as minhas galinhas. Né? O pastor contou isso em um dos cultos, e eu quero, da mesma forma, falar muito a respeito de maturidade, a fim de que você aí, meu irmão, alcance maturidade, que você seja uma pessoa adulta, que você cresça e cresça constantemente no Senhor. Eu escolhi um texto dessa carta de Filipenses, apenas um versículo, e não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha proposital. Por quê? Porque essa igreja dos Filipenses, essa igreja de Filipe, era uma boa igreja. Era uma igreja muito abençoada por Deus, porque também era uma igreja muito abençoadora. Ali em Atos, capítulo de número 16, nós vemos o nascimento dessa igreja. E essa igreja já nasceu abençoadora, já nasceu uma igreja produtiva. Inclusive, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, se você ler a carta inteira de Paulo, você vai ver que Paulo é só elogio. Paulo elogia muito essa igreja, diferente de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Por exemplo, as cartas à igreja de Corinto, são cartas pesadas, onde Paulo ele tem que chamar a atenção para diversos fatos que estavam acontecendo dentro da igreja. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, inclusive Paulo, ele chega a chamar aquela igreja, aquele povo, de insensatos, né, de loucos, porque eles davam o púlpito da igreja para qualquer um ministrar. Porém, essa igreja não. Essa igreja era uma igreja diferente, era uma igreja já num nível diferenciado, e nós percebemos isso por quê? Né? Porque Paulo ele deixa registrado todas as características desta igreja e pouco chama a atenção desta igreja. Porém, o versículo que nós lemos é um versículo muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês precisam ser aperfeiçoados, vocês precisam serem aperfeiçoados a cada dia, até chegar o dia do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja crescida, uma igreja que era uma igreja abençoadora, uma igreja cheia de experiências positivas, estava ali o apóstolo Paulo dizendo que eles precisavam serem aperfeiçoados, que eles precisavam crescer, que eles precisavam adquirir cada vez mais maturidade. Então, se Paulo ele deu esse recado para uma igreja tão boa, uma igreja tão produtiva, uma igreja tão abençoadora como era a igreja dos Filipenses, eu creio que esse recado também cabe às nossas vidas, é algo pertinente, é algo que nós precisamos nessa noite trazer para a nossa casa, trazer para a nossa história de vida e aprender que nós também precisamos deste aperfeiçoamento, que nós também precisamos adquirir maturidade, independente do nível que você esteja. Talvez você possa falar assim, não, pastor, eu já sou uma pessoa muito vivida, eu sou uma pessoa cheia de experiências, e eu já aprendi muito, eu já apanhei muito da vida, agora eu posso dizer, sim, eu tenho maturidade, porém eu quero também te dizer que para você aí que se acha cheio de maturidade, que Deus também quer te aperfeiçoar da mesma forma que Deus quis e aperfeiçoou cada vez mais a igreja de Filipenses. Se você, porventura, diz assim, não, pastor, eu sei, eu me sinto uma pessoa tão fragilizada, eu me sinto uma pessoa tão imatura em certas áreas da minha vida, se você humildemente reconhece essa fragilidade, sabe que olhando para a sua vida, coisas precisam melhorar, que você precisa crescer, evoluir em áreas da sua vida, muito bem, essa palavra é para você, assim como essa palavra também é para a minha vida, porque quando eu preparava essa ministração,
Deus falava ao meu coração, tantas áreas da minha vida que eu preciso crescer, tantas áreas que existem na minha vida que precisam ainda de muito aperfeiçoamento vindo de Deus. Então eu te convido nessa noite, meu irmão, a aprender a respeito de maturidade, a compreender o que é maturidade, mas mais do que isso, ter o desejo de ser cada dia mais maduro. Maturidade quer dizer alcançar um estágio adulto, evoluir, crescer. Quanto de nós precisamos crescer na nossa vida? Não digo na vida toda, mas em muitas áreas da nossa vida. Tem áreas que nós precisamos urgentemente adquirir o estágio adulto. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, capítulo de número 3, o versículo de número 1, que tudo na terra tem o seu tempo próprio, o seu tempo próprio, o seu momento apropriado. A coisa mais feia que eu enxergo em muitas pessoas, infelizmente, é as pessoas que não conseguem compreender o tempo que está vivendo. A coisa mais triste que tem é ver criança querendo viver vida de adulto e ver adulto querendo viver vida de criança. Cada etapa da nossa vida exige as nossas responsabilidades. Cada etapa da nossa vida é um nível de maturidade que nós temos que ter. Quero fazer, logo de início, 2 alertas para a sua vida. Eu quero lhe chamar a atenção para 2 coisas que não são possíveis na nossa vida. 2 coisas não são possíveis de acontecer na nossa vida. A primeira coisa é de parar no tempo. Por mais que você queira reter o tempo, é impossível nós pararmos o tempo. Sendo assim, eu digo para você que crescer é inevitável. Crescer é inevitável, porque é impossível paralisar o tempo. Só existe um registro bíblico na palavra que nos diz que o tempo ele foi retido por um breve espaço, por um breve período. Então não queira você ter essa ilusão de que você vai paralisar o tempo a fim de que esse tempo se encaixe no seu modo de vida. Não, nós temos que crescer e crescer é algo inevitável. Pular etapas também não é possível. Me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, e na minha época, adolescente, jovem, o maior desejo que nós tínhamos, pelo menos um jovem, né, um menino, era de tirar carta. Então ali nós contávamos os dias. Então 15, 16 anos, quando você chegar a 17 anos, parecia que aquele ano para você completar 18 anos era o ano mais demorado que existiu na nossa vida. Porque nós tínhamos um desejo muito grande de chegar àquela idade para poder tirar carta, para poder começar a dirigir. Se fosse possível, nós pularíamos de 16 para 18 anos. Pularíamos uma etapa para chegar logo àquilo que a gente tanto desejava. Mas isso não é possível. Não era possível, não é possível e nunca vai ser possível. Porque existem etapas e não é possível pegarmos atalhos na vida. A pessoa, uma das características do imaturo é a pessoa que quer sempre pegar atalhos. É a pessoa que tem a doce ilusão. É a pessoa iludida de que é possível você contornar, encurtar as coisas, pegar atalhos. Não existe. Para a maturidade, não existe atalho e na vida não é possível pular etapas. Nós temos que encarar cada passo da nossa vida com as responsabilidades que cada etapa da nossa vida exige, e isso envolve maturidade. Paulo, então, ele está dizendo a essa igreja de Filipenses: vocês estão muito bem, vocês estão compreendendo o tempo que vocês estão vivendo, mas vocês têm que entender também que vocês têm que ser aperfeiçoados até a volta de Cristo. Essa busca de maturidade, de crescimento, tem que ser um desejo do nosso coração, e tem que também ser entendido, compreendido que isso é até o momento da nossa morte, ou é até o momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Maturidade
é um processo. E como um processo, ela envolve etapas e ela envolve também tempo. Crescer não é somente o desejo de querermos que rapidamente as coisas mudem na nossa vida. Não é crescer rápido. Maturidade não é um crescimento rápido, inclusive isso é algo até que me preocupa muito. Aquelas pessoas que se convertem, ao se converterem, rápida, tem uma evolução espiritual, aparentemente tão rápida. Então, são coisas que me preocupam, porque do mesmo jeito que aparentemente a pessoa cresce, ela também se desvia. Então, não é crescer rápido, mas é crescer forte, é crescer saudável, é adquirir essa experiência que Deus nos dá, é adquirir essa maturidade, compreendendo as etapas que nós temos que passar, compreendendo que cada etapa exige de nós tempo. Nós vivemos num mundo onde nos é exigido algo chamado pressa. Tudo nós queremos para ontem. E isso vem entrando dentro da nossa vida e infelizmente, dominado mente e coração de muitas pessoas. Tudo é para ontem. Queremos tudo muito rápido. E maturidade não é algo que se alcança com essa rapidez que você imagina. Então, nós temos essa tendência absurda de ir nos moldando ao mundo. E o mundo é assim. O mundo vai exigir cada vez mais velocidade, vai exigir cada vez mais atividades, e quanto mais atividade, mais rápido. E nós vamos entrando neste caminho e temos a pretensão ou a ilusão de achar que vamos encurtar tempo ou pular etapas. Não é. Um desejo que todos têm, de ouvir um sermão que mude toda a minha vida. Olha, veja bem, você já não pensou assim, eu gostaria de ouvir uma palavra de Deus, uma pregação, eu gostaria de ouvir uma mensagem, que ao ouvir essa mensagem, toda a minha vida seja transformada. Quem não tem esse desejo? Né? Então, é essa pressa do mundo entrando, invadindo e distorcendo as questões espirituais. Jesus trabalhou por 3 anos e meio na vida dos seus discípulos. Tudo é um processo. Ser pessoa madura envolve processo. Não, mas eu quero ouvir uma palavra, que essa palavra transforma todas as áreas da minha vida. Cada palavra muda um pedaço de nós. Cada palavra vai nos completando. É uma boa obra. O que Deus faz na nossa vida nada mais é do que uma construção. É um ponto de cada vez. Então, não existe isso. Lógico, nós ouvimos palavras que mudam a nossa vida, mudam o curso da nossa vida, sim, porém, esse processo de tratamento, de crescimento, de vida adulta, ela envolve o quê? Ela envolve o tempo e envolve as etapas, como eu já disse. Não, eu quero que faça uma oração, que imponham a mão na minha cabeça, né, e tudo isso que tem de ruim em mim desapareça, que todas as tentações desapareçam. Pastor, eu quero que o Senhor coloque a mão na minha cabeça, ore, porque eu não quero ser mais criança, eu não quero mais ter essas atitudes infantis que eu tenho tido dentro da minha casa, no meu trabalho, eu perco muito emprego, porque eu sou muito infantil, eu trato as coisas de qualquer forma. Pastor, coloca a mão na minha cabeça e ore, uma única oração, para que tudo isso saia da minha vida, meu irmão. Tome cuidado com as ilusões utópicas. Às vezes nós vivemos utopias, e a palavra de Deus nos diz que a nossa vida ela é transformada diariamente. É uma busca, nós queremos, né, que as coisas aconteçam estralar de dedos, não queremos viver os processos, cumprir as etapas, investir o tempo que é necessário. Ore por mim, pastor, porque eu quero que todo esse mal desapareça da minha vida. É uma luta constante, é todo dia. A maturidade se conquista nas experiências do dia a dia. Não, pastor, me dê um conselho. Me dê um conselho e eu vou seguir esse conselho. Porque eu quero um conselho que
retire de mim todo o sofrimento, todas as decepções que eu tenho tido. Me dá um conselho, pastor, para que toda a minha vida seja alinhada com a sua palavra. O único conselho, pastor, porque eu vou seguir e a minha vida toda vai ser transformada, utopia espiritual. Para cada momento da nossa vida, para cada situação, um conselho. A palavra de Deus são dezenas de livros, milhares de versículos. A palavra de Deus nos trata em todas as áreas da nossa vida. E não é só uma parte específica, existem várias partes da Bíblia que tratam da mesma área, para que a gente ainda tenha visões diferentes da mesma coisa. Veja bem, etapas e tempo, quer ser maduro, quer crescer, compreenda primeiramente isso. Não existe estralar de Deus, não existe mágica, existe bênção de Deus, existe bênção nos processos e nas etapas os quais nós temos que cumprir. Maturidade não é fruto de uma única experiência. A maturidade, ela é crescer gradualmente, etapa por etapa. Não é fruto de uma única experiência, mas é a junção de tudo aquilo que nós temos vivido entre erros e acertos, aprendendo, reorganizando a nossa vida, reestruturando, procurando fazer mais e fazer melhor, fazer as coisas mais alinhadas com Deus. O crescer, ele é gradual. 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 18, parafraseando esse versículo, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto o seguinte, que a nossa vida, ela vai se tornando mais brilhante quando Deus entra nela. Veja bem, a nossa vida, ela vai tendo mais brilho quando Deus vem fazendo parte da nossa vida. E a cada momento que nós vamos nos parecendo mais com Jesus, a cada momento em que essa palavra, ela vai entrando na nossa vida, mudando o nosso caráter, gerando maturidade em nós, a nossa vida, ela vai se tornando mais brilhante, ela se enche de brilho. Então isso é um processo, entenda isso. Você que se considera uma pessoa muito imatura, para você alcançar a maturidade nessa área da sua vida, vai exigir tempo, dedicação, vai exigir processo, vai exigir etapa, e isso não pode ser anulado e muito menos pulado em nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite de alguns ensinamentos a respeito da maturidade. E o primeiro desses ensinamentos é que a maturidade envolve aprendizado. Veja bem, maturidade envolve aprendizado. Ou seja, a maturidade nós adquirimos quando nós aprendemos. O que isso quer dizer? Você tem feito algo errado, constantemente fazendo algo errado, não está dando certo. Aí você renova a sua mente, muda o seu jeito de pensar, faz de forma diferente, e aquilo dá certo. Então você aprendeu. Quando você aprende, você pode dizer assim, eu sou maduro, eu já sei fazer isso, eu sei caminhar por essa área, eu sei executar isso. Por quê? Porque eu aprendi. Aprender envolve maturidade. Quer ter maturidade? Seja uma pessoa disponível a aprender, mas o grande mal que nos domina é algo chamado preguiça. Ah, meu irmão, a preguiça, ela paralisa. A preguiça, ela alonga tantos caminhos que poderiam ser caminhos mais bem resolvidos, mais facilmente resolvidos. Temos preguiça de aprender. Porque aprender exige esforço. Eu vi uma foto do meu discípulo Robson, que se formou, 3 anos estudando. Graças a Deus por isso, ele deixou uma mensagem, a Adria, nem fui eu que vi, foi minha esposa, e aí ela leu para mim e falou assim, puxa, ele agradecendo ali, porque ele foi desafiado pela esposa, ele ouviu uma palavra que eu dei a ele, e ele disse, não, eu preciso crescer como pessoa, eu preciso crescer como profissional na minha casa, e voltou a estudar. E olha que o Robson era da mesma idade que eu, mais para meia-noite do que para o meio-dia.
né, e pegou firme, e estava lá com a foto, a Adria me mostrou, do diploma. Eu fico tão feliz com isso. Maturidade. Maturidade envolve a disposição de aprender, e aprender exige tempo. Aprender exige tempo. Então eu posso dizer que a maturidade exige tempo. Aprender envolve tempo. Você se lembra quando você estava aprendendo a ler, aprendendo a escrever? Você se lembra quando você estava aprendendo algo chamado tabuada? Tabuada. A tabuada foi realmente a pedra no sapato de muitas pessoas. Por que assustava? Porque você via aquelas colunas, aqueles números, dezenas e dezenas de números ali, você fala, meu Deus, eu vou ter que ter tudo isso decorado na minha mente, na minha cabeça, e a prova aparece lá, e às vezes é prova oral, você tem, a professora pergunta, você tem que responder. Você lembra desse dilema? Você lembra desse momento na sua vida? Você não se lembra, né, dos seus filhos? Né, a gente olhava aquilo e ficava desesperado, e a gente pensava assim, eu nunca vou aprender isso. É muita coisa, eu nunca vou. Mas você sabe que tem que aprender. E você começa ali a estudar. Então você vai estudando, né, estuda uma parte. Aí no dia seguinte, você percebe que aquilo que você estudou, nem tudo ficou na sua cabeça. Que uma parte sim ficou retida, mas outra parte não. E aí você estuda novamente, você faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e aí você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai adquirindo maturidade, porque você está aprendendo, e você não aprende tudo de uma vez, é um processo, é uma etapa, é um esforço, aí dá 1 mês, e você envolvido com aquilo, se esforçando, e você já percebe que você domina 80%, 90% daquilo. Vai chegar um momento na sua vida que você vai estar tão maduro na tabuada, que você não vai precisar nem pensar muito para te dar a resposta, para dar a resposta para aquilo que está sendo perguntado. Por quê? Porque houve um aprendizado. E quando existe um aprendizado, a maturidade chega. E eu quero dizer algo para você. Nem sempre nós acertamos da primeira vez. Às vezes a gente erra. Às vezes nós estudamos e quando nós vamos tirar ali, né, a prova daquilo que nós estudamos, não ficou bom. Aí nós temos que voltar, né, rever aquilo, estudar um pouco, às vezes mudar o método, mudar a metodologia, mudar a forma que nós estamos fazendo, mudar o jeito. E aí você muda o jeito, você começa a olhar aquilo de uma forma diferente, e você erra, mas daqui a pouco você acerta, erra de novo, daqui a pouco você acerta, e aquilo entra na sua vida, e você aprendeu, e aprendendo você gera a maturidade. Aplica isso na sua vida. Ah, pastor, mas sabe, lá no meu trabalho, né, é muito difícil as coisas, não me dão oportunidade, o meu chefe é ruim, a empresa não é boa. E quantas vezes eu não escuto isso? Quantas vezes esse discurso não é falado? Não que isso não seja uma mentira, mas é algo muito falado. Sabe o que você precisa? Você precisa ter maturidade, aprender coisas novas, fazer de uma forma diferente, se expressar de uma forma diferente, ter uma postura profissional diferente, se colocar disponível da forma que você nunca se colocou, aprender coisas novas, se adiantar. Aprender envolve tempo, dedicação, esforço, mas aprender gera maturidade. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. Eu citei pela manhã, questão das pessoas, dos recém-casados, né? A pessoa casa, e quando a pessoa casa, ela vem, lógico, com uma bagagem, né? Ela vem cheia de coisas, e aí começa a ter aquela vida em conjunto, e a mulher reclama, o meu marido não aprende, a minha mulher não aprende, e às vezes 6 meses, 1 ano de casado, estão aprendendo o que é o casamento ainda, deixa de entender que o aprendizado envolve tempo, que nós não podemos nos paralisar.
Marido, o que você não pode é paralisar o seu aprendizado no relacionamento chamado casamento. Mulher, o que você não pode parar, o que você não pode fazer é parar no aprendizado do relacionamento chamado casamento. Tem que continuar aprendendo, e aprendendo envolve tempo, envolve dedicação. Nem sempre vai acertar na primeira, às vezes a gente erra não na intenção, mas às vezes a gente erra na forma. Quantas vezes você não errou desse jeito, querendo fazer o melhor, querendo agradar o outro, você errou e a gente erra, não na intenção, a gente erra na forma, e aí a gente tem que reformular as nossas atitudes, reformular o jeito de se fazer, e nós vamos aprendendo e vamos crescendo, porque crescer envolve também etapa e processo, crescer envolve aprender, e aprender gera em nós algo chamado maturidade. Quer ser uma pessoa madura? Aprenda. Esteja sempre disponível a aprender, a trazer coisas novas para a sua vida. No encontro de casais, e nós estamos orando ainda para que a gente tenha o encontro de casais esse ano, nós não sabemos, né, por enquanto nós resolvemos já, né, cancelar o nosso acampamento, que seria na segunda semana do mês que vem, até mesmo pelo tempo que nós temos, né, já se tornou inviável de acontecer, mas o encontro de casais, por exemplo, gente, esses últimos encontros de casais, quanta coisa eu não aprendi, quantas coisas eu não aprendi, olha aqui, mais de 15 anos, 16, 17 anos de casado, e nós vamos no encontro de casais, a gente senta ali, a gente começa a ouvir, e nós aprendemos, por quê? Porque houve dedicação, houve investimento de tempo, e quando nós aprendemos, nós chegamos em casa mais maduros, aprendemos a lidar mais com as situações, a compreender mais a nossa vida, a compreender mais a vida do outro. Então é um processo, e todo processo, toda a etapa da nossa vida envolve algo chamado tempo. Aprender exige tempo. Veja bem, eu não estou dizendo assim, te dando carta branca, para que você fale assim, eu estou aprendendo, faz 20 anos que eu estou aprendendo a a tratar a minha mulher com carinho. Não é isso que eu estou falando, não. Se faz tanto tempo, você já deveria ter aprendido. Não é isso que eu estou falando, não. Não, já faz 15 anos que eu estou aqui nessa igreja, né, e eu estou aprendendo ainda o que é dízimo e o que é oferta. Meu irmão, veja bem, não é isso que eu estou lhe dizendo, não é isso que eu estou lhe ensinando, existe tempo, mas toma cuidado, porque você pode pegar isso que eu estou falando, né, e se acomodar ainda mais. Ou você pode pegar isso que eu estou falando e dizer assim, não, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu preciso ligeiramente, rapidamente, adquirir essas experiências, eu preciso andar, eu preciso levantar do lugar que eu estou, do lugar comum, e caminhar para os propósitos que Deus quer para a minha vida. Eu preciso ser maduro, eu preciso ser gente grande, eu preciso entrar no estágio de adulto nessa área da minha vida. É isso, é essa motivação que a palavra gerou dentro do meu coração, e é essa motivação que eu quero transmitir para a sua vida. Aprender exige tempo, porém, aprender exige desaprender. Olha que coisa doida, né? Aprender exige desaprender, e desaprender também não é da noite para o dia. Por que eu estou dizendo que envolve desaprender? Porque nós carregamos dentro de nós tantas experiências. Eu volto agora no exemplo do recém-casado. A pessoa se casa, 25 anos, né, que se casou aos 25 anos de idade. Então, ela entrou no casamento com 25 anos de experiência, de coisas que foram aprendidas, coisas boas, coisas positivas, mas coisas também não tão boas. E aí entra num casamento com a ilusão, né, de que no estralar de dedos tudo isso vai ser não é assim, é um processo. Às vezes, gente, você passou
décadas da sua vida fazendo algo de uma forma, e que agora, para ter uma convivência melhor dentro de casa, você precisa desaprender aquilo que você fez e aprender novamente. Desaprender e aprender novamente. Tem coisas que é tão enraizadas dentro de nós, gente, que é tão automático dentro de nós, que é muito difícil, mas é possível, desde que a gente tenha a disposição de renovar a mente. Isso que é renovar a mente, é desaprender e aprender novamente. Mas é fácil? Não, não é fácil. É da noite para o dia? Muitas coisas não é da noite para o dia, não é dessa forma que funciona. Experimente algo. Experimente dormir numa posição diferente. Tenta. Eu sei que todo mundo tem ali o seu espaço na sua cama, e todo mundo tem aquele buraco que se encaixa dentro da cama, o formato do seu corpo, né? Você vira para um lado, vira para o outro, encaixou dentro daquele buraquinho, o sono vem, né? É assim, todas as pessoas, as coisas funcionam dessa forma, as pessoas são assim. Experimente dormir num lugar diferente. Os casados, experimente trocar o lado da cama, para você ver a dificuldade que é. Desaprender não é fácil. Aprender é necessário, mas desaprender envolve muita dedicação, gente, muito trabalho, muita disposição de renovar pensamento. Não é algo fácil, porque às vezes é tão enraizado, é tão no automático. Quer ver uma coisa interessante? Quando você toma banho, você se enxuga, obviamente, né? E você, com certeza, nem pensa para se enxugar. Quando você toma banho, você vai se enxugar, você não para 5 minutos para fazer estratégia. Você não para assim e fala assim, peraí, deixa eu fazer estratégia aqui. Né, hoje aqui eu vou começar pelo pé, né, e eu vou terminar aqui na cabeça. Aí no dia seguinte você muda a estratégia, fala assim, não, hoje eu vou começar pelo braço. Não é desse jeito. Você nem percebe. Por quê? Porque você já tem o seu aprendizado dentro daquilo. Então você já tem o caminho e você coloca aquilo no automático, se torna algo imperceptível. E aí, de repente, você se vê na obrigação de mudar aquela forma. Lógico que eu estou dando um exemplo muito simplório disso, para que você compreenda a dificuldade que é. Não é fácil, desaprender não é fácil, ainda mais se aquilo que nós precisamos deixar para trás, nós carregamos conosco por tanto tempo, é enraizado dentro de nós, envolve o trabalho duro, envolve a questão de eliminar, de substituir, né, de tirar aquilo para colocar algo novo, e de vez em quando isso dói, isso tem que ser, sabe, uma mudança tão profunda que tem que ter renovação de entendimento, mudança de caráter. Mas é possível. Eu quero dizer para você, mulher que está me assistindo, que olha para o seu marido e vê tanta imaturidade nele. Talvez você pense assim, não vai mudar sim. Ele precisa o quê? Desaprender algumas coisas para aprender algo novo. Você, marido, que olha para sua esposa e diz assim, não tem jeito não, né? Essa mulher é tão imatura, né? Ela nunca vai aprender sim, se aprender, a desaprender, a se esvaziar, a retirar dentro de si esses costumes, que às vezes são tão enraizados que são imperceptíveis, de ter um discernimento espiritual, de olhar para si mesmo e dizer assim, não, eu estou errado nisso, olha, quanto tempo eu fiz isso, quanto tempo eu tenho magoado as pessoas, está errado esse jeito que eu estou fazendo, eu não posso fazer desse jeito, eu tenho que desaprender isso, e aprender a forma que Deus quer me ensinar. Quando você fala dessa forma, pensa dessa forma, e age dessa forma, você alcança algo tão importante para a vida de qualquer pessoa, e principalmente, fundamentalmente, para a vida de um cristão, que é algo chamado maturidade. Efésios,
capítulo de número 4, versículo de número 22, ao versículo de número 25, por ser pertinho aqui, algumas folhas atrás da nossa leitura principal, eu vou ler com vocês, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 22, olha o que o apóstolo Paulo disse, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, obrigado, Fer, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, e aí segue a palavra de Deus. Fala de despir-se do velho homem, retirar aquela roupagem que nos envolve. Olha, isso é um processo também. Você não tira a roupa inteira de uma vez. Você tira a blusa, depois você tira o sapato, depois você tira a camisa, a calça, a meia. É um processo também. Veja bem como é um processo a nossa vida. Então nós vamos nos despindo do velho homem e nós vamos nos revestindo do novo homem. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, nada mais é do que a vida é etapas, a vida é um processo, cada etapa envolve um tempo e nós temos que compreender e entender e assim praticar na nossa vida. Aprender exige tempo, porém, aprender exige também desaprender. E aprender é mudar os hábitos. Veja bem, aprender é mudar os hábitos. Você não vai poder dizer nunca que aprendeu algo se você continua fazendo errado sempre. Existe a possibilidade do auto-engano? Existe. Muitas pessoas vivem num auto-engano. Ou seja, não, eu sei, pastor, eu sei. Fala que sabe, e eu até acredito que sabe, mas vive fazendo errado. Sabe, não é questão de saber o que é certo, porque muitas pessoas conhecem a verdade que liberta, mas conhecer a verdade que liberta é muito distante de alcançar essa liberdade, porque nós temos que conhecer e aplicar na nossa vida, e aplicar na nossa vida envolve o quê? Eu caminhava nessa direção, agora eu sei que essa direção está errada, então eu vou mudar a direção, porque agora eu sei que essa direção é a correta. Então nós mudamos um hábito, nós mudamos a direção, e aprender é mudar hábitos. Eu volto a falar para você aí na sua casa, que quer, assim como eu, ser mais maduro, amadurecer a cada dia, mude os seus hábitos, mude os seus hábitos. Marido, muda os hábitos, mulher, muda os hábitos, filhos, muda os hábitos, pais, mudam os hábitos com seus filhos. Quer crescer profissionalmente, muda os seus hábitos. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 12, 13, 14 e 15, Paulo, ele orienta Timóteo, dizendo assim, Timóteo, olha, faça isso, permaneça fazendo isso, gere esses hábitos, tenha um progresso na sua vida. Olha, é o apóstolo Paulo orientando quem? Timóteo, tenha esses hábitos na sua vida, mude as suas atitudes, gere novos hábitos bons, porque você, mudando seus hábitos, você vai aprender, e aprendendo, você vai ter maturidade. Isso é um progresso. Eu digo, mude os seus hábitos. Fazendo a mesma coisa, serão sempre os mesmos resultados. E eu sei que você já ouviu isso, não só de mim, mas de tantas pessoas.
fazendo as mesmas coisas, serão sempre os mesmos resultados. Quer amadurecer? Quer ter resultados diferentes dentro da sua casa? Quer ter coisas boas acontecendo na sua vida? Quer ter coisas boas acontecendo no seu ministério? Mude os hábitos. Aprenda. Como é difícil esse negócio de aprender. Mas é possível. É um esforço diário. Quer crescer como um líder dentro desse reino de amor, dentro do reino de Deus? Quer crescer? Quer ter maturidade? Mude os seus hábitos. Faça diferente. Faça mais. Faça melhor. Faça bem. Porque isso vai colocar você em lugares mais altos. Isso vai nos colocar no centro da vontade, do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Maturidade envolve aprender. Aprender envolve tempo. Aprender envolve desaprender. E aprender envolve mudar os hábitos. Porém, a maturidade, ela também tem que ser compreendida, trazida, aplicada na nossa vida, mantendo e investindo em 3 princípios básicos. Agora sim, 3 princípios 100% espirituais. O primeiro é a questão de crer. Eu quero dizer para você que fica com esse discurso tolo, dizendo assim, não vai acontecer, não, eu não posso, eu não consigo. Sabe, esse discurso totalmente anti-bíblia, anti-fé. Essa descrença que é cultivada. Não, eu sou assim, eu sempre fiz desse jeito. Meu pai também era assim, meu avô era assim, meu tataravô era assim, minha família toda é assim. Meu irmão, sabe o que você precisa? Você precisa se converter. Você precisa ser uma pessoa crente. Você precisa crer que Deus pode te mudar. Crer que Deus já está trabalhando na sua vida a partir do dia de hoje, permitindo que você escute essa palavra a fim de que você tenha maturidade na sua vida. Esquece esse tempo em que você anda claudicante, mancando, ora está em cima, ora está embaixo. É maturidade. Homem de Deus, ele caminha linha reta, não se desvia, não vive altos e baixos, mas sempre numa crescente. É assim que é a vida de um homem de Deus. Quer ser um homem de Deus? Creia que Deus pode mudar a sua vida. Eu creio que Deus pode mudar a sua vida, porque Deus mudou a minha vida e mudou a vida de tantas pessoas que eu conheço e convivo no meu dia a dia. Eu creio que eu posso ser melhor, eu creio que eu posso ser um pastor mais maduro, eu creio que eu posso ser um pai mais maduro, eu sei que eu posso ser um esposo melhor para minha esposa, mais maduro, sem criancice, sem infantilidade. Eu sei que eu posso ser um líder para essa igreja, menos infantil, mais maduro, porque a infantilidade, ela tem a tendência a dominar a nossa vida, gente. E quando a infantilidade domina a nossa vida, todo mundo percebe, menos aquele que está sendo infantil. Quantas pessoas dentro desse ministério têm atitudes infantis? Nós temos que ficar nos desgastando. A força que nós deveríamos estar tendo para levar o evangelho, para expandir o reino de Deus, nós temos que gastar essa força, às vezes, tratando infantilidades de pessoas que já deveriam ser maduras, que não estão querendo pular etapas, estão retornando etapas na sua vida. Isso é triste. É o momento de ter maturidade. É o momento de ter uma maturidade espiritual. É o momento de ter uma maturidade ministerial, de deixar os mimimis, de parar de ficar se martirizando, esfaqueando a sua alma. Tem gente que gosta de ficar se cortando na sua alma, de ficar conjecturando coisas.
Pessoas maduras têm atitudes diferentes, diferenciadas. Esses dias o Jefferson, ele recebeu uma crítica de uma ministração, né? Eu achei uma crítica até dura, e eu fui falar com o Jeff, eu falei, Jefferson, cara, você está chateado com isso? Rapaz, eu ouvi uma resposta que eu aprendi tanto e eu quero ser desse jeito também. Ele disse assim, Du, quem quer receber elogio tem que aprender a receber críticas. Gente, o meu nível de maturidade, ele foi aumentado quando eu ouvi isso do Jefferson. Ele disse, não, você quer ser elogiado nas suas ministrações, que as suas ministrações alcancem o coração das pessoas, tem que aprender a receber críticas. E eu aprendi isso. Olha, que nível de maturidade. Você sabe receber críticas, você sabe ser questionado, ou tudo que falam para você, você põe o dedinho na boca, faz biquinho, tô de mal. Só falta falar, come sal e deixa um pouco para o Natal. Só falta falar isso. E muitas pessoas não falam, mas pensa. Então são infantilizados. Então, tanto tempo, e o apóstolo Paulo diz assim, olha, né, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas ainda está carecendo de tetê na boquinha. Ou seja, não compreendeu as etapas, não adquiriu maturidade, mas é possível. Creia que Deus pode transformar a sua vida, nunca é tarde para a gente aprender. Com Deus sempre existe renovação de mente, renovação de postura. Eu fico tão feliz quando eu converso com a pessoa e eu vejo que o falar dela mudou. Porque quando o discurso, a fala da pessoa muda, é porque chega a maturidade. Quando você conversa com uma pessoa e você vê essa pessoa tão crítica, falando tantas coisas, e questionando, brigando, discutindo, pesada na língua, desagradável nas suas colocações, isso nos entristece. Mas o que me deixa mais alegre é quando a pessoa adquire maturidade, e você vê a mudança na fala da pessoa, você vê a mudança no comportamento da pessoa. Às vezes a situação não mudou, mas a pessoa mudou. A mente mudou, houve uma renovação, ela desaprendeu e aprendeu algo novo vindo de Deus, e quando nós nos permitimos a isso, permitimos que isso aconteça na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores, maduras, mais bem preparadas para a vida, mais bem preparadas para as adversidades que a vida nos traz, mais bem preparadas para as desilusões que chegam na nossa vida. E isso é maturidade. Aprender a lidar com as adversidades. Crer que nós podemos mudar. E crer que a outra pessoa também pode mudar. É crer. Então eu falo para você, mulher, que fica dizendo assim, o meu marido nunca vai mudar, é desse jeito, sempre foi assim, vai ser assim sempre. Você está errada, isso não é bíblico, vai mudar sim. Sabe o que precisa? Precisa ter fé, crer no poder de Deus, porque o poder de Deus que é derramado na nossa vida e transforma a nossa vida, também é derramado na vida do outro, transforma a vida do outro. Então ele pode mudar sim. Marido, você que questiona tanto a sua esposa, em tantas áreas da vida dela, fica falando, minha mulher é assim, minha mulher é brava, minha mulher é fria, minha mulher é tudo, não vai mudar, pode mudar, creia em Deus, creia no poder de Deus, e você vai ver a sua casa inteira sendo transformada. A maturidade, tratando os assuntos, os relacionamentos de uma forma madura. Creia, mas também tenha paciência. Paciência envolve perseverança.
perseverar, se manter firme, em uma palavra que eu sou apaixonado por ela, a constância. Constante. Sermos pessoas constantes. Crer, mas também ter paciência. Paciência com o outro, paciência com você mesmo. Lembra da tabuada? Ninguém aprende a tabuada passando os olhos nela uma única vez. Não é assim, você tem que debruçar, você tem que riscar, você tem que pegar um papel, escrever, fazer de novo, voltar. É desse jeito. Tenha paciência, mas também tenha ânimo. Creia, seja paciente e tenha ânimo, tenha disposição. Essa perseverança envolve isso também. A perseverança é, eu me levanto e caminho rumo àquilo que eu espero. Quer ser uma pessoa madura? Quer que a sua família seja uma família madura? Se levante, meu irmão, e caminhe rumo àquilo que você espera. Quer ter a sua promoção, aquele salário que você sempre quis? Perseverança, ânimo, se levante, caminhe rumo àquilo que você espera. Quer ser um líder de excelência? Quer ser um pastor na igreja? Glórias a Deus por isso. A igreja precisa de pastores, muitos pastores. É esse o seu desejo? Persevere, se levante, caminhe rumo àquilo que você espera. Isso é maturidade. Vai ser etapa, vai ter dias difíceis. Sim, vai levar tempo, mas chega. Mas chega. Aqueles que perseveram crendo, com paciência e com ânimo, chega ao resultado que se espera, ao objetivo esperado. Creia. Seja paciente e tenha ânimo. E eu encerro essa ministração com a seguinte colocação. Preste bem atenção nessa colocação. Às vezes, não estamos onde gostaríamos de estar. Isso não é o mais importante. Às vezes, não estamos onde gostaríamos de estar. E isso não é o mais importante. O importante é a consciência e a certeza de que não estamos mais no lugar que estávamos. Parece complicado, mas não. Eu vou ler de novo para você entender. Às vezes não estamos onde gostaríamos de estar. Isso não é o mais importante. O mais importante é a consciência e a certeza de que não estamos mais no lugar que estávamos. Ou seja, que nós estamos crescendo, que nós estamos aprendendo, ou seja, que nós estamos adquirindo maturidade na nossa vida. Sabe, na sua casa, talvez a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, não esteja no lugar onde você gostaria. Mas o mais importante, sabe o que é? É quando você olhar para a sua casa, para o seu marido para a esposa, para os filhos, você consiga enxergar e ter consciência e certeza de que vocês cresceram, de que vocês já não estão mais no lugar onde estava, que cresceu, que adquiriu maturidade, que caminhou, que progrediu, mesmo que a progressão não seja aquela inclinação, naquela intensidade que você tanto deseja. O importante, sabe o que é? É caminhar, é prosseguir, é perseverar, crendo, com paciência, tendo ânimo, aprendendo a cada dia, com cada etapa, respeitando o tempo de cada coisa na nossa vida. Isso é o mais importante. A igreja, nossa igreja, ela está onde eu gostaria que ela estivesse? Não, não está. Eu tenho tantos sonhos para a igreja, sonhos juntos. Queria que a igreja estivesse, sabe, em um nível, e eu oro, trabalho e insisto para que a gente alcance esse nível. Mas o que me deixa extremamente feliz é de olhar para a nossa igreja e saber que nós já não estamos mais no lugar onde nós estávamos no ano passado, que nós crescemos, que a igreja cresceu, que as pessoas deste ministério cresceram, já não estão mais no lugar onde estavam, saíram do lugar comum, se levantaram, tiveram ânimo, aceitaram o desafio, enfrentaram as etapas, perseveraram, aprenderam e adquiriram maturidade. Isso
é o processo que Deus quer para a nossa vida. Isso é o que Deus quer para a sua vida. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar para você que humildemente olha para a sua vida e reconhece que precisa adquirir maturidade. Eu quero orar pela sua vida, que sabe que precisa atingir esse estágio de adulto. Eu quero orar por você, que humildemente reconhece que essa palavra é para a sua vida. Essa palavra não é para os prepotentes que acham que sabe tudo e que já adquiriram a estatura plena daquilo que poderiam ser, mas é para aqueles que querem ser aperfeiçoados por Deus. É para aqueles que, mesmo que reconheçam que estejam num lugar bom, sabe que Deus tem coisas ótimas para a sua vida. É para aquelas famílias que reconhecem as suas fragilidades e diz assim: eu preciso ser mais maduro, a nossa família precisa ser mais madura. É para aqueles ministros, é para aqueles líderes, para aqueles homens e mulheres de Deus que olham para a sua vida e dizem assim: eu preciso tanto de ter mais maturidade, eu preciso tanto aprender a lidar mais com isso, de uma forma melhor, eu preciso dessa maturidade, eu preciso aprender. Deus, me ajude a aprender. Me ajude, Senhor, a renovar a minha mente, mudar o meu pensamento, ver as coisas de uma forma diferente. Essa oração é para você. Você quer que a unção e o poder de Deus seja derramado na sua casa, na sua vida? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por cada um nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, de uma unção. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, ainda mais no crer, na paciência, no ânimo. Que o Senhor ajude, ó Pai, a cada um que está com seus olhos fechados a aprender, ó Pai. Dê novas experiências, ó Pai. Aumente, ó Pai, o nível de sabedoria em nossos corações. Mude, Senhor, nos ajude a mudar os nossos hábitos. Retire de nós, ó Pai, tudo aquilo que é confuso, tudo aquilo que não nos leva para frente, que nos aprisiona, ó Pai. Pai, queremos ser pessoas maduras, compreender os processos, as etapas e compreender o tempo, sabendo que o nosso tempo é muito diferente do seu tempo. Queremos, ó Pai, da sua unção e do seu poder, porque nós não aceitamos mais ser aquilo que temos sido, mas nós queremos crescer, ó Pai. Nós queremos ser homens e mulheres maduros, conscientes da nossa realidade, sensíveis ao seu Espírito, ó Pai, e direcionados a cada dia mais pela sua palavra. Nós oramos e abençoamos cada casa, cada lar, e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
Amém. Glórias a Deus. Você que recebe essa palavra, você que recebe essa unção de Deus, que você dê um forte aplauso aí na sua casa, dê um glória a Jesus. Amém. Que essa palavra ela seja compreendida, mas que você também se esforce para poder praticá-la. Fico tão feliz por fazer parte de uma igreja tão madura, uma igreja que cresce a cada momento e a cada dia. Fico tão feliz de ter discípulos tão maduros que crescem a cada dia. Fico tão feliz de ver o povo de uma igreja amadurecendo, tendo experiências com Deus e crescendo a cada dia. Mas eu quero dizer, assim como a igreja de Filipenses, Deus ele vai continuar nos aperfeiçoando até a volta de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um glória a Jesus, nós vamos dar um brado de vitória e você vai dar um glória a Jesus bem alto aí na sua casa, para os seus vizinhos escutarem. Talvez eles falam assim, mas que bando de louco que tem aí. E essa é a realidade mesmo. Nós somos loucos por esse evangelho. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus!